Qi. O conceito de Qi ocupou filósofos chineses de todas as épocas, desde o início da civilização chinesa até os dias atuais. Observe que o caractere indica alguma coisa que possa ser material e imaterial ao mesmo tempo. E isto indica claramente que o Qi pode ser tão rarefeito e imaterial como um vapor e denso e material como um arroz. O Qi ele é um estado constante de fluxo em estados variáveis de agregação. Quando o Qi ele se condensa, a energia se transforma e se acumula em forma física. Mas quando ele se dispersa, o Qi origina formas mais sutis e imateriais. O Qi, então, é uma energia que se manifesta simultaneamente sobre níveis físicos e espirituais. E como é que se forma o Qi? O Qi ele é formado a partir do aquecedor médio, onde o estômago ele recepciona os alimentos e as bebidas, maceram e preparam. O baço ele pega esse alimento que foi macerado e preparado pelo Qi do estômago e transforma em Qi dos alimentos ou essência dos alimentos, que denominamos de Guqi. Além de transformar, ele transporta esse Guqi em direção ao pulmão. O pulmão, por sua vez, recepciona esse Guqi e junta com o Qi do ar, formando em si o Qi da reunião, que é o Zongqi. O Qi da reunião ele sofre um efeito catalítico do Qi original, que vem do rim, onde o purifica, formando então o Qi verdadeiro, que é o Qi utilizável. O Qi verdadeiro ele tem dois aspectos, que é o Qi defensivo, que é o Wei Qi, que é um aspecto mais Yang, e o Qi nutritivo, que é o aspecto mais Yin. O Qi defensivo, o Wei Qi, ele circula de forma cíclica, 25 vezes durante o dia na camada mais externa e 25 vezes durante a noite na camada mais interna. O Qi nutritivo ele circula junto com o sangue e funciona de acordo com o círculo circadiano, onde ele se localiza mais fortemente em cada órgão em decorrer do horário do dia. Quais são as funções do Qi? A função do Qi de transformar, que está relacionado com as transformações que a gente acabou de observar. O Qi ele faz essas transformações. O Qi ele transporta. Então, transportar porque o Qi sobe, o Qi desce, ele tem essa capacidade de entrar e de sair. Uma outra função do Qi, que é de manter. A função do Qi de manter significa que o Qi de natureza Yang mantém os fluidos e o sangue, que é de natureza Yin, em seus próprios locais. Um exemplo é o Qi do baço, manter o sangue nos vasos. A função do Qi de subir, ela assegura as estruturas do corpo sejam mantidas nos seus determinados locais, nos seus próprios locais, evitando assim que ocorra prolapsos e caimento de órgãos. Aquecer. Essa é uma outra função do Qi, que está ligada aos processos fisiológicos, onde dependem do calor, para que ocorram essas transformações. E a última função é a função de proteger, onde o Qi protege o corpo de invasão de fatores patogênicos externos. Sangue, Shui. O significado de sangue na medicina chinesa é diferente da medicina ocidental. Para a medicina tradicional chinesa, o sangue é por si só uma forma de Qi, mas muito mais denso e material, mas ainda assim
ele é o Qi. Então, como é que se forma esse sangue? Assim como o Qi, o sangue ele é formado a partir do aquecedor médio, onde o estômago ele recepciona os alimentos e as bebidas, o maceram e preparam para que o baço transforme e extraia o guti, que é a essência dos alimentos. O baço, além de transformar os alimentos em guti, que é a essência dos alimentos, ele o transporta em direção ao pulmão, onde, com sua ação propulsora, o pulmão impulsiona o guti em direção ao coração. No coração, esse guti ele vai sofrer uma ação catalítica do Qi original, que vai se juntar com a essência do rim e formar o sangue. Quais as funções do sangue? A primeira função do sangue é a função de nutrir. A função do sangue de nutrir está relacionada com a nutrição do organismo. Então, ele complementa a ação nutriente do Qi. Uma outra função é de umedecer. A função de umedecer tem como exemplo: sangue umedece os olhos, sangue umedece a pele. Então, quando o paciente apresenta uma manifestação de pele ressecada, podemos relacionar a uma deficiência de sangue. Ou olhos ressecados, podemos relacionar a deficiência de sangue, porque sangue umedece. E a função do sangue de ser a base material para o Qi. Então, como o Qi ele é muito yang, o Qi é muito imaterial, esse sangue ele é a base material para esse Qi não esvair. E aí eu lembro que o Qi comanda o sangue e o sangue é mãe do Qi. Quando eu digo que o Qi comanda o sangue, é porque ele transforma e transporta o sangue. E quando eu digo que o sangue é mãe do Qi, é porque o Xue ele é a base material para esse Qi e também nutre o Qi.